Bom pessoal, bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Elétrica para Motorhome. E nessa quinta aula a gente vai falar um pouquinho sobre sistemas 12 e sistema 24 volts. A gente não quer aqui definir qual é o melhor, porque existem aplicações específicas para cada um deles. Então a gente vai colocar aqui um pouco das vantagens e desvantagens de cada um e elencar as diferenças entre eles, e assim cada um de vocês vai poder escolher o que melhor lhe atende. Bom, uma das grandes perguntas que sempre acontecem quando a gente fala sobre elétrica para motorhome é sobre o consumo dos equipamentos 12 e 24 volts. Mesma coisa acontece com o sistema 110 e 220 volts. Muita gente fala que 220 consome menos e que 24 volts consome menos. Então, com o que a gente aprendeu nas últimas aulas, vamos fazer uma continha para ver se isso é verdade. Vamos pegar, por exemplo, uma bomba hidráulica, igual eu tenho aqui no meu motorhome, que consome 72 watts. Se a gente ligar essa bomba em 12 volts, a gente vai fazer as contas de acordo com aquele triângulo que a gente já usou na última aula. Watts é igual a volts vezes amperes. Então, como a gente tem a potência e tem a tensão, é só dividir. 72 watts divididos por 12 volts, ela consome 6 amperes. E se a gente colocar em 24, 72 watts dividido por 24 volts, ela consome 3 amperes. Tudo bem, mas tem uma coisa aí que a gente tem que considerar. Se a gente ligar duas baterias em série, a gente aumenta a tensão. Imagina, igual eu tenho aqui no meu carro, duas baterias de 240 amperes. Se a gente ligar elas em série, nós vamos ter 240 amperes para fornecer. Não muda a corrente, o que muda é a tensão. Então, se eu ligar duas baterias em série, eu vou somar a tensão. Eu vou ter ela em 24 volts, mas vou manter a corrente. Ou seja, duas baterias de 240 amperes vão continuar fornecendo 240 amperes, só que em 24 volts. Se eu ligar essas mesmas duas baterias em paralelo, eu vou manter a tensão, 12 volts, mas eu vou dobrar a corrente. E aí eu vou ter 480 amperes. Então vamos fazer uma comparação. Duas baterias ligadas em série vão fornecer para o meu sistema 240 amperes, mas a bomba vai consumir 3 amperes. Se eu ligar as baterias em paralelo, eu vou mantê-las em 12 volts, vou somar a corrente 480 amperes, mas a minha bomba também vai consumir um pouco mais, 6 amperes. Então, qual que é o resumo da história? A gente pode ver que o consumo é exatamente igual. Por mais que a bomba consuma 6 amperes, ela vai ter 480 fornecidos pela bateria. E a outra que consome 3 vai ter só a metade. Então, ou seja, o consumo dobra, mas a oferta também dobra. O que muda aí vão ser os cabos. Os cabos de um sistema 24 volts podem ser mais finos, porque transportam menos corrente. O cabo do sistema 12 volts vai ter que ser um pouco mais grosso, porque vai precisar de uma corrente maior. Mas, por outro lado, a questão de uma ampliação de um sistema 24 volts é um pouco mais complexa do que a ampliação de um sistema 12 volts. Veja o que aconteceu com a gente. A gente previu colocar 3 baterias de 240 amperes em paralelo. E como faltou um pouquinho de grana, a gente colocou só 2. Num sistema 24 volts, eu não posso colocar 3 baterias. Eu tenho que utilizar 2 baterias de 12 volts em série para cada string. Ou seja, para a primeira string eu coloco 2 em série e depois mais 2 em série e ligo essas 2 em paralelo. E aí eu vou ter 24 volts em 4 baterias. Então, para ampliar um sistema 24 volts é um pouquinho mais caro. E por que a gente está falando só de 12 e 24 volts e não está falando em 48, 36? Pelo seguinte, acima de 30 volts já corre um risco de choque elétrico e o sistema vai começando a ficar perigoso. 48 volts não é muito aconselhado para motorhome porque é uma tensão muito alta e pode ocasionar choques perigosos. Numa rede 12 volts, você não vai tomar choque. Você pode colocar, mesmo que molhado, os 2 dedos no terminal da bateria, você não vai tomar nenhum choque. Numa rede 24, você vai tomar um choquinho, mas esse choque não é tão forte quanto um de 36 ou 48 volts. Então, a questão segurança aqui na 12 volts é um pouquinho melhor. Bom, outra coisa que a gente tem que ter em mente são os painéis. Quando a gente utiliza uma rede 12 volts,
Os painéis solares, o arranjo de painéis solares, quer dizer, o conjunto de painel solar, não precisa ser um conjunto muito potente, porque, veja um exemplo, uma placa de 150 watts, ela produz 18 volts. Isso é 50% a mais do que uma bateria 12 volts precisa para ser carregado, o que é uma margem segura. Já uma placa de 150 watts gerando 18 volts não vai carregar um sistema 24 volts, porque um sistema 24 volts para ser carregado, ele precisa de pelo menos 24, com uma margem de segurança 36 volts. Por que essa margem de segurança? Porque a gente sabe que a tensão máxima que uma placa gera é só quando o sol está muito forte. Nos dias nublados, ela não gera toda essa tensão. Então, a gente tem que ter uma margem aí de 50% para quando tiver uma nuvem ou um dia nublado, a placa continuar gerando uma tensão maior que a tensão das baterias. Não se preocupa, porque a gente vai detalhar essa questão mais na frente, quando a gente falar de placa solar. Então, a gente, para alimentar um sistema 24 volts, a gente vai ter duas opções. Ou colocar mais placas de 150, por exemplo, em série, que aí eu vou somar a tensão. Se ela gera 18, ela passa a gerar 36, se a gente colocar duas. Ou usar uma placa maior. Uma placa, por exemplo, de 330 watts, porque ela já gera 36 volts. E aí sim, a gente consegue carregar um banco de baterias 24. Então, assim, resumindo o que a gente falou até aqui agora, o sistema 12 volts ele é um pouco mais simples e funciona com pouca coisa. O sistema 24 volts ele é um pouco mais robusto, alimenta mais equipamentos, mas ele também precisa de uma estrutura melhor. Mas por outro lado, o sistema 24 volts precisa de cabos mais finos e o sistema 12 volts precisa de cabos mais grossos. Então, normalmente, a gente utiliza o sistema 12 volts para motorhomes mais simples, como o meu, que não tem muita estrutura ligada, como slide, alguma coisa que precisa de uma potência maior. Combis, vans, até vai. Motorhomes mais complexos, que precisam de uma estrutura maior, tipo ônibus e até casas pequenas, é preferível utilizar o sistema 24 volts. No sistema 24 volts, alguns equipamentos também são mais baratos. Olha só a questão de um controlador ePever 40 amperes que eu tenho aqui no meu motorhome. Esse controlador, ligado numa rede 12 volts, ele suporta 40 amperes e eu posso botar um arranjo de placa solar que soma até 520 watts. Por exemplo, eu tenho 3 placas de 150, então eu tenho 450 watts de placa solar. E o meu controlador aguenta até 520, então eu estou dentro da margem dele. Esse mesmo controlador, se ligado num sistema 24 volts, ele aguenta até 1040 watts. Ou seja, eu posso botar uma estrutura melhor de placa sem ter que comprar um controlador maior. E isso pode ajudar a economizar um dinheiro. Bom, agora vamos falar sobre a eficiência dos dois sistemas. O sistema 24 volts, como a gente já viu, ele tem menos corrente. Por que tem menos corrente? Porque potência é igual a corrente vezes ampere. Imagina que você vai ligar o seu inversor, um aparelho no seu inversor, que vai utilizar a potência máxima dele e que o seu inversor tem 1500 watts. Se você dividir 1500 por 24, você vai ver que o seu inversor vai puxar das suas baterias 62 amperes. Isso desconsiderando todas as perdas. Se você for ligar esse mesmo inversor numa rede de 12 volts, ele vai precisar do dobro de corrente, ou seja, 120 amperes. E aí, você concorda comigo que os cabos são diferentes, os cabos são mais grossos? Quando você tem uma rede 24 volts, você tem menos corrente, ou seja, menos elétrons transitando dentro do cabo. Isso quer dizer o quê? Quando menos elétrons você tem transitando, menos resistência você tem. Então tem menos perda. A rede 24 volts acaba tendo uma eficiência melhor por não ter tanta perda. Bom, mas também não são só flores assim não. O sistema 24 volts também ele é mais eficiente. A gente tem que fazer uma conta se ele é caro ou barato, porque a gente utiliza cabos mais baratos, utiliza equipamentos mais baratos, mas também precisa de um arranjo fotovoltaico maior e também de baterias sempre em números pares. Então, a gente tem que fazer essa conta para ver qual que é o melhor. Só que tem outras coisas que determinam também, e o que fez o que eu determinasse também que o meu sistema fosse 12 volts. A primeira delas é a facilidade de encontrar equipamentos. A gente sabe que aqui no Brasil a gente está um pouco atrasado e a maioria das coisas vem de fora. Mas quando a gente precisa fazer um reparo, por exemplo, encontrar uma lâmpada, um inversor, uma fonte 12 volts e até as baterias são muito mais fáceis.
Você consegue encontrar isso no mercado aí. Já 24 volts é mais complicado. A gente já não tem essa disponibilidade toda que os equipamentos 12 volts têm. Bom, uma outra coisa que é muito importante também que você tem que ter em mente quando você vai escolher a sua rede é se você vai utilizar o alternador. Porque a grande maioria dos veículos aqui no Brasil utilizam rede 12 volts. A gente tem sim caminhões 24 volts, mas a maioria das vans, Kombi e outros veículos que a galera usa para fazer motorhome são 12 volts. E se você quiser utilizar o alternador do veículo para carregar suas baterias, você não pode ter uma rede 24 volts, porque o alternador dos veículos é, na maioria, 12 volts. Então, pessoal, antes de escolher o seu sistema, tem muita coisa que você tem que levar em consideração. É bom colocar tudo isso no papel, fazer um orçamento de todos os equipamentos para você ter. Mas como aqui no nosso motorhome eu acabei optando por fazer a rede 12 volts justamente por essa questão da facilidade de encontrar equipamentos e também da possibilidade de ligar no alternador do carro. A gente está trazendo para o Brasil, e para vocês isso é em exclusividade, alguns equipamentos da Renogy, que é uma das grandes fabricantes de equipamentos para energia solar no mundo, e agora ela está fabricando vários equipamentos exclusivos para motorhome, por exemplo, um controlador MPPT que faz a gestão da carga gerada pelo alternador e das placas. Ou seja, a gente vai poder conectar o alternador e a placa no mesmo aparelho e ele vai decidir quando ele vai usar a energia de cada um e fornecer para a bateria uma energia de forma controlada, sem chance de danificar as baterias do veículo. Isso é fantástico, sensacional, e o valor desses equipamentos está ficando bem barato para a gente. Então, num resumão da história, o que a gente vê aí nos motorhomes no mercado? Os motorhomes mais complexos, maiores, que precisam de uma estrutura energética maior, vão optar por 24 volts. E os motorhomes mais simples, igual o nosso, van e Kombi e outros veículos, vão acabar optando pela 12 volts. Porque a 12 volts precisa de uma estrutura mais simples para funcionar. A rede 24, já igual eu disse, precisa de sempre strings de baterias de 2 em 2. Então se você quiser ampliar, você não pode botar 3 ou 5, tem que ser sempre número par. E na rede 12, você pode ligar em paralelo quantas baterias você quiser, 1, 2, 3, enfim. A rede 24 volts tem a vantagem de utilizar cabos mais finos, e isso é um fator importante, porque cabo é uma coisa cara na construção do motorhome. Mas, por outro lado, ela precisa de painéis fotovoltaicos um pouco mais caros também, de maior potência, e eles acabam sendo um pouco mais caros. A rede 12 volts, uns painéis de 150 já atende bastante e eles são bem baratos. Então, na questão custo-benefício, você precisa fazer um orçamento, ver o que vai sair melhor para você. Agora, quem quer usar o alternador, tem que optar por uma rede 12 volts, a não ser que o seu carro, o seu veículo, seja um caminhão ou um ônibus 24 volts. Ah, e ainda vou botar aqui embaixo um material complementar para você dar uma lida. E se ficou alguma dúvida, põe aqui embaixo que a gente vai ter prazer em responder. Até a próxima!